Olá, meninos, tudo bem? Nossa aula 3 vai trazer para a gente os procariontes, ok? Nessa aula, nós vamos lembrar que os seres procariontes são aqueles que não possuem carioteca, ou seja, o material genético está ali espalhado no citoplasma. Acho que vocês lembram disso. Eles foram classificados no reino Monera por essa característica, mas vieram estudos mais aprofundados e por volta de 1972, 1990, né, quando eles foram separados, os estudos começaram em 1972, quando chegou em 1990, eles foram separados em categorias taxonômicas superiores, ou seja, saiu do reino Monera, ganhou um domínio que é superior aos reinos, separando bactérias de árqueas. Continuam sendo dois procariontes, bactérias e árqueas, mas estão em domínios diferentes. Ou seja, se você for considerar a classificação em 5 reinos, você vai colocar bactérias e árqueas classificadas no reino Monera. Mas se você for considerar os 3 domínios, como o nosso livro traz para a gente aí na página 205, você vai perceber que o domínio das árqueas são formados por organismos que compartilham algumas características comuns com as bactérias, mas também comum com os eucariontes. Então, na linha evolutiva, eles estão mais próximos dos eucariontes do que as próprias bactérias. Por isso, essa separação em 3 domínios, ok? Aí a gente vê eles dentro do reino Monera, ou seja, considerando os dois como procariontes, que não têm núcleo, ok? E aí, a gente vê que são unicelulares e o núcleo, o material genético ali misturado no citoplasma. E na sequência aí ao lado, tem um esquema de uma célula bacteriana. Como é que essa célula seria? Ela seria revestida por uma membrana plasmática, tá? Naquele modelo de mosaico fluido, ou seja, 2 camadas de fosfolipídios e proteínas imersas, tá? Que é responsável pelo transporte de substâncias para dentro e para fora do corpo da bactéria, tá? Isso aí mantendo o que é a homeostase. O que é isso? O equilíbrio com o meio ambiente, ok? Essa membrana vai delimitar o citoplasma, tá? O citoplasma, ele é composto de 2 componentes. Uma organela não membranosa, o ribossomo, tá? Esse ribossomo que vai ser responsável pela fabricação de proteínas. E também é formado pelo citosol, que água, íons dissolvidos, pequenas moléculas, tá? Essa parte fluida da bactéria. Além disso, ela vai ter material genético, DNA, no formato circular, tá? DNA circular. A região que esse DNA fica, a gente chama de nucleóide. E, além desse DNA circular, ela vai ter plasmídios, que são como se fossem pequenos DNAs, tá? Minis DNAs, soltos lá, que tem só alguns genes e podem ser transferidos de uma bactéria para outra, tá? Esses plasmídios, pequenas partes de DNA lá. Então, tem um DNA circular maior e pequenos anéis menores, que são os plasmídios. Praticamente todas as bactérias possuem um envoltório rígido externo, que tá aí para vocês, denominado parede celular, tá? Ela vai dar a forma, o formato das bactérias e vai garantir a proteção aí, ok? A parede celular de muitas bactérias é revestida por uma cápsula, formada por polissacarídeo ou proteína, depende da bactéria. Essa cápsula vai permitir o quê? Que elas possam aderir a substratos ou que elas possam formar colônias. Vocês vão lembrar lá da ecologia, que colônias, elas vão estar organismos unidos anatomicamente, então elas precisam dessa parede celular para se unir. Algumas bactérias também possuem anexos proteicos curtos, tá? Esses peeling, esses cabelinhos aí, chamado pili, que vão ser responsáveis pela fixação também no substrato, formar a colônia também, ou ainda
tem alguns que vão fazer a parte sexual, que a gente vai ver lá na frente, que vai servir para transferência de DNA entre as bactérias, ok? Possui esse flagelo, tá? Esse como se fosse um órgãozinho dela, que vai servir para deslocamento. Aí vocês vão lá no livro, na página 207, percebam a complexidade que é esse flagelo aí. E que é diferente, tá? Dos nossos pelos ou do rabo dos mamíferos e tal. Então, vai ter diferença na sua composição. Dá uma lida lá. Aí, nós vamos para a diversidade morfológica, a classificação, como elas são classificadas. Elas vão ser classificadas conforme a forma do seu corpo, tá? Da sua única célula. Ou ainda, quando elas se unem em colônias, elas vão ganhar outros nomes, tá? Conforme o formato do corpo, elas vão formando colônias. Percebam aí, cocos. Cocos vem, a palavra significa grão, então ela tem uma forma esférica. Bacilo, forma de bastonete, tá? Bastõezinhos pequenos, bastonetes nada mais é do que bastõezinhos pequenos, retos. Esses bastonetes, se eles têm uma curvinha que lembra uma vírgula, né? Vai ganhar o nome de vibrião. E ainda a gente tem o espirilo, espiral, tá? Forma espiralada, curta e rígida. Tem gente que ainda vai, tem autor que ainda vai pegar esse espirilo e classificar em espiroquetas. O que são as espiroquetas? O espirilo é mais longo e flexível. Já quando ele forma colônias, a gente tem os bacilos e os cocos podendo se unir e formar colônias. Os principais exemplos é o streptobacillus, formado por diversos bacilos alinhados, como está aí no desenho. Tem também diplococos, por exemplo, formado por dois cocos, tá? Duas bolinhas, dois grãozinhos unidos. Quando forma esse cacho, parece um cacho de uva, Staphylococcus. Então, no livro vai trazer outros exemplos das formas coloniais desses, quando eles se unem formando colônias dessas formas de bactéria, ok? Aí a gente vem para a parte de reprodução. Reprodução significa que a bactéria tem a possibilidade de reproduzir. A primeira forma de reprodução que tem aí é essa forma assexuada, chamada de bipartição, certo? Ela é rápida, simples, capaz de produzir milhares de novas bactérias em apenas algumas horas. Na sequência aqui, você vai ver no desenho que a bipartição, desculpa, ela vai iniciar quando o DNA da bactéria começa a se replicar. Esse local específico lá que ele começou a replicação, tá aí para vocês marcando no primeira coisa que aparece no desenho aí, origem da replicação. Essa origem aí, assim que tiver duplicada essa origem, cada origem vai para um extremo da bactéria. Note lá no B que cada origem foi para um lugar, fazendo com que, à medida que se duplique, cada pedaço de DNA vai encontrando com a sua origem, até ter a invaginação, que vai fazer com que a membrana da bactéria seja partida ao meio, tá? Essa aí é a representação esquemática, né? Não é uma foto real, mas que mostra como a bactéria vai se duplicar, se separar, gerando duas células filhas idênticas à original, ok? Na sequência aí tem uma forma de resistência das bactérias, são chamados os esporos, tá? Esses esporos, eles vão duplicar o DNA original da bactéria, vai envolver com uma membrana plasmática, vai perder água, olha a sequência, A, B, C e E. Perde água e, na sequência, ele é removido da bactéria. Para que serve isso aí? É porque se acontecer qualquer coisa no ambiente, ela pode fazer esse esporo que vai sobreviver
travar sua atividade metabólica e sobreviver a uma condição, um advento que tiver acontecido, até o uso de um medicamento ou qualquer coisa assim, certo? Aí nós vamos para a parte de nutrição, tá? Nutrição das bactérias. Presta atenção. O que é metabolismo? A bactéria tem metabolismo que os vírus não têm. Ou seja, ela tem construção e degradação de substâncias por ela mesma, pela célula dela, certo? Bactéria vai fazer isso, todos os seres vivos vai ter isso, construir e degradar substância. As bactérias, elas são ultrapassam o limite de qualquer outro ser vivo em relação à diversidade de metabolismo, porque conforme a sua nutrição, elas podem ser autotróficas, e sendo autotrófica, pode fazer fotossíntese ou quimiossíntese. Elas sendo heterotróficas, elas podem fazer fermentação, decomposição. Então, em relação à nutrição, as bactérias elas são divididas conforme a fonte de energia para sua reação química e a fonte de carbono que ela vai utilizar para construir moléculas orgânicas, certo? Então, bactérias autotróficas, quando ela utiliza o gás carbônico como fonte de carbono, ela pode ser fotoautotrófica. O que é isso? Foto, luz. Então, ela utiliza a luz como fonte de energia. Ou ela pode ser quimioautotrófica, quimiossíntese, né? Quando ela vai utilizar, além de utilizar energia proveniente de reações químicas, tá? Entre compostos inorgânicos. E as bactérias heterotróficas aí vão utilizar compostos orgânicos, já orgânico, como fonte tanto de energia como fonte de carbono para construir suas moléculas orgânicas, certo? Então, vamos aqui na sequência que tem um resuminho que tá igualzinho aí para vocês na página 208, dividindo elas conforme sua categoria nutricional. Fotoautotrófica, ou que faz fotossíntese, quimioautotrófica, que faz quimiossíntese, e heterotrófica, que vai fazer tanto fermentação quanto, como tá aqui, ó, fermentação quanto decomposição, certinho? A fotossíntese, ela pode acontecer de duas maneiras, tá? Bactérias que fazem fotossíntese podem ser oxigênicas ou anoxigênicas. O que é isso? Quando ela é oxigênica, ela vai gerar oxigênio, certo? Olha aí no esqueminha que tem a equação química de uma bactéria oxigênica. Ela vai pegar 6 moléculas de gás carbônico, mais 12 moléculas de água, na presença do sol, que ela faz fotossíntese, certo? Ela vai transformá-lo em glicose, uma molécula de glicose, 6 moléculas de oxigênio, ou seja, oxigênica, ela vai produzir oxigênio, e 6 moléculas de água. Então, a bactéria oxigênica gera oxigênio, ela tem clorofila, por isso ela vai fazer fotossíntese na presença da luz. Ela vai pegar gás carbônico e água, vai transformar em glicose, oxigênio e água. E a fotossíntese da bactéria anoxigênica, como é que é isso? Se ela não gera oxigênio, ela vai gerar o quê? Ela vai pegar 6 moléculas de gás carbônico e, em vez de pegar água, ela está num ambiente rico em sulfeto de hidrogênio. Então, ela vai pegar 12 moléculas de sulfeto de hidrogênio, tá? De hidrogênio, e vai, com a presença da luz do sol, transformar em glicose. Como é um sulfeto, em vez de gerar oxigênio, vai gerar enxofre e 6 moléculas de água. Então, a bactéria anoxigênica não produz oxigênio. Ela vai ser realizada na presença de sulfato bactérias, e ela vai em locais que tem muito enxofre, né? Tá aí o sulfeto de hidrogênio, e ela vai liberar o enxofre. Fechou? Aí nós temos ainda as bactérias que fazem quimiossíntese, tá? Algumas bactérias do ciclo do nitrogênio, por exemplo, elas vão oxidar amônia, transformando em nitrito, liberando energia. Então, ela vai fazer quimiossíntese. Outras ainda vão
utilizar o hidrogênio, o sulfeto de ferro, como está no esquema anterior, o nitrato, tá? E outros compostos inorgânicos. Então, as bactérias que fazem quimiossíntese, elas não vão utilizar a luz do sol e elas não vão fazer fotossíntese, vão fazer quimiossíntese, ou seja, vão oxidar com outros compostos, ou hidrogênio, ou sulfeto de ferro, outros compostos inorgânicos, certo? Beleza. As bactérias heterotróficas obtêm energia com o átomo de carbono de compostos orgânicos, né? A maioria das heterotróficas são por absorção, faz decomposição. Isso a gente já sabe o que é, alimenta-se de cadáveres, tá? Restos de alimentos e tal, faz o apodrecimento das coisas, já estão cansados de saber da importância da decomposição. Ou ainda, elas podem viver no corpo de seres vivos, parasitando ou vivendo em relações mutualísticas, parasitando, causando prejuízos, né? Ou mutualísticas, onde um beneficia da presença deles, como é o caso de bactérias do nosso trato digestório, por exemplo, tá? Aí vem para vocês a fermentação. Fermentação é um processo anaeróbico, não consome oxigênio, ela é feita sem a presença do oxigênio, certo? Nesse processo anaeróbico, ela, sem a presença do oxigênio, ela vai fazer a oxidação parcial da glicose. Então, a fermentação é um processo tem menos ganho do que a respiração. Por quê? Porque ela não utiliza a glicose por completo. É um processo onde, no final, vai gerar menos moléculas de energia, menos ATP. Então, tem aí um exemplo de fermentação alcoólica, onde ela vai pegar a glicose, vai transformar em molécula de etanol, em gás carbônico e energia, tá? Em moléculas de ATP, que é as moléculas de energia. Existe diversos tipos de fermentação nas bactérias. A láctea vai produzir o ácido lácteo. A alcoólica vai produzir o etanol, por exemplo, e a metanogênica, que vai produzir o gás metano. A gente vai falar um pouquinho mais na frente, quando estiver falando das arqueas, ok? E aí tá um exemplo dessa reação da fermentação alcoólica, tá? A respiração celular, já na sequência aí, ela é um processo que ocorre a oxidação total da glicose. Se na fermentação a reação é parcial, na respiração ela é total, a oxidação da glicose, no caso. É dividida em 3 fases, certo? Glicólise, ciclo de Krebs e cadeia transportadora de elétrons. Vocês já viram isso aí com o Rafael, tá? Muitas bactérias, elas vão realizar a respiração aeróbica. Lembra? Aeróbica na presença do gás oxigênio. E outras vão realizar a respiração anaeróbica. Essa anaeróbica, ela pode ser obrigatória ou facultativa. Como assim? Como eu coloquei para vocês. Mesmo jeito que tá na página 210 para vocês. Quando ela vai fazer respiração, ela vai estar em 2 grupos, com oxigênio ou sem oxigênio. Aeróbicas é obrigatória, certo? Ela vai fazer a respiração celular e não pode viver sem o oxigênio, beleza? A anaeróbica obrigatória, ela vai morrer na presença do oxigênio. Então, ela não pode entrar na presença do oxigênio. O caso da bactéria causa o tétano, por exemplo, ok? Já a anaeróbica facultativa, ela pode utilizar o oxigênio na respiração aeróbica, mas também ela pode realizar fermentação ou respiração anaeróbica, se tiver sem oxigênio. Então, a facultativa, ela prefere fazer respiração, porque, né, gera mais energia para ela. Mas, se não tiver oxigênio, ela faz fermentação numa boa. E já a aeróbica obrigatória, entrou na presença do oxigênio, ela não sobrevive. Fechou? Aí a gente falou de reprodução, falou lá na formação de esporos, mas não falou na variabilidade genética. Como que uma bactéria que só se divide muda tanto? Então, ela pode mudar muito fazendo recombinação gênica. O que é isso? São formadas
a partir da mistura de DNA de fontes diferentes. Nas bactérias, pode ocorrer por meio de 3 mecanismos. É os 3 desenhos que tem na sequência: transformação, transdução e conjugação. Como é a transformação? Esse primeiro desenho aí, A, B, C em azul, tem a representação esquemática da transformação. A bactéria, ela vai absorver DNA do meio ambiente que ela está, que geralmente vem de outras bactérias mortas. Ela vai incorporar esse DNA no seu material genético. Então, na transformação, ela absorve DNA, geralmente de bactérias que foram destruídas ali. Já na transdução, ela vai... Lembra que eu falei do bacteriófago na aula passada? O vírus que vai injetar o material genético nas bactérias, que vai parasitar bactéria. Então, quando ele injeta esse material ali, genético, beleza, a bactéria começa a formar vários e vários vírus, que depois vão ser liberados. Mas pode acontecer que um desses vírus, ao ser formado, além do DNA dele, ele carregue junto o DNA da bactéria. E aí, quando ele vai infectar uma nova bactéria, ele joga o DNA ou RNA viral junto com o DNA da bactéria, certo? Ele vai jogar o material genético dele junto com a da bactéria que ele tinha parasitado antes. E esse DNA da bactéria doadora vai juntar com o da bactéria receptora, tá? E aí, na hora que ela se divide, ela vai gerar uma célula diferente, gerando variabilidade genética. Na sequência, a gente tem conjugação. Conjugação aí vai ocorrer com a transferência do DNA de uma bactéria para outra, tá? Pode ser de espécies de bactérias iguais ou de bactérias diferentes, gerando uma nova espécie. A célula doadora, ela transfere uma fita do seu DNA, um pedacinho do seu DNA, ou um plasmídio. Lembra do plasmídio que eu falei no comecinho? Que eram pequenos DNAs que ficavam soltos no citoplasma. Então, esse pode ser transferido, a sua fita complementar, vai para um pedaço da sua fita vai para outra bactéria. Sempre vai de uma para outra, certo? Sempre vai da doadora para a receptora. E essa, quando elas receber um pedacinho do plasmídio da outra, ela vai fazer o complemento dele. Não sei se vocês estudaram com o Rafa também, na parte de confecção de material genético, como é que ele se multiplica. Então, a conjugação nada mais é do que formado por esse tubo aí de conjugação, as fibrinas sexuais se unem, formam um tubo por onde circula o DNA. Circula não, vai da célula doadora para a célula receptora, bem nesse esquema aí. Além disso, podem sofrer mutações a qualquer tempo, alterações no material genético. As mutações podem aumentar de forma significativa a diversidade genética em espécies que possuem reprodução extremamente rápida. Cada vez que na multiplicação do material genético sofrer qualquer alteração, pode haver essa mutação e vai gerar sempre bactérias diferentes. Como elas se multiplicam muito rápido, pode fazer muita diferença de geração para geração, essa mutação, que acontece com a gente de forma bem lenta, com as bactérias acontece de forma bem rápida. Na sequência tem a importância das bactérias. Vocês vão ler com muito cuidado, porque vocês já sabem da decomposição, do ciclo do nitrogênio, toda essa parte que elas ajudam na alimentação, na produção de hormônio, com a fabricação de insulina, na parte digestiva do corpo dos seres humanos e de outros animais. Então, tudo isso aí tá na sequência aí do livro de vocês, na página 214, vale a leitura. Doenças, leitura também, vai ser do dever de casa, pedido para vocês. Então, vocês vão ler sobre o botulismo, sobre a cólera, né? Leptospirose, febre maculosa, peste, todas essas aí também está no livro. Finalmente, a gente chega em árqueas para falar bem rapidinho, tá? A maioria das árqueas, desses organismos, vão viver em ambientes extremos, tá? Por isso também são conhecidos como extremófilas. Quem são as extremófilas? São as halófitas
E as termoacidófilas, tá? São extremófilas. Elas vão... Aí tem um exemplo de uma vivendo num lago da Austrália, tá? Esse lago cor-de-rosa devido a um pigmento que elas têm, que deixa a cor da água com essa cor rósea, avermelhada, tá? Em ambientes, as alófitas, essas são umas alófitas, elas vivem em ambientes com muito sal, certo? Concentração de muito sal, beleza? Já as termoacidófilas, elas vão viver em ambientes o quê? Muito quentes e com muito enxofre, tá? Elas vão viver em ambientes extremos, né, de temperatura e de elementos químicos, tá? Os cientistas descobriram elas nas profundezas dos oceanos, nas fontes termais submarinas, tá? Onde existe comunidades de vários tipos de bactérias que vão fazer a quimiossíntese, tá? Então, elas vão viver em fendas de vulcões, tá? São essas aí. Halófitas em ambiente muito ácido, termoacidófilas em ambientes muito quente e muito... Eu falei halófitas ácido? Desculpa. Halófitas vão viver em ambientes muito salgados, tá? Grande quantidade de sal. Termoacidófilas em ambiente com muito elemento químico e muito quente, muitas vezes, tá? E as metanogênicas. Essas metanogênicas são as produtoras do gás metano, tá? Como todas as arcas são anaeróbicas obrigatórias, as metanogênicas que produzem metano, elas vão pegar gás carbônico, certo? Gás hidrogênio e vai produzir metano e água. Essas vivem em condições extremas, como nas camadas de gelo, tá? Pântanos, que são condições moderadas que a gente tem acesso. Vivem no sistema digestório dos herbívoros, como boi, ovelha, cupim. E as metanogênicas também possuem uma aplicação importante como decompositoras, tá? Nas estações de tratamento de esgoto. Então, o pessoal coloca as metanogênicas lá para fazer decomposição do aterro sanitário, em lugares que estão em tratamento de esgoto com muita matéria orgânica, elas que vão fazer a biodigestão, que vai gerar metano, que é uma fonte de energia aí, ok? Aí vem o dever de casa, tá? Vocês vão ler sobre as doenças causadas por bactérias, vão fazer os exercícios de vírus e de bactérias e a gente faz a correção na próxima aula. Até mais!